Olá, professores e estudantes. Vamos agora, para a nossa aula de Ciências do 7º ano, aqui comigo, o professor Daisson Jardim. Vejam aí, na nossa aula 29, o objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública, tá? E vamos ter um detalhamento aí, do histórico da criação das vacinas. Tem muita historinha aí na nossa aula e a importância da imunização pelas vacinas. Então acompanha aí e anotem tudo, tá bom? Muito bem, vamos dar início à nossa aula, vamos falar sobre a história da vacinação. Nós sabemos a importância da vacinação, principalmente pelos últimos anos que temos passado, devido à pandemia, devido ao Covid. A gente observou a importância da vacina para a gente conseguir ficar imune, para a gente conseguir não ficar doente, A importância da vacinação é justamente aumentar a nossa imunidade, produzir anticorpos para quando algum micro-organismo chegar no nosso corpo, eu já tenho um anticorpo ali específico para destruir aquele micro-organismo. Lembrando que esse micro-organismo ele pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um protozoário. Então é importante que a gente tenha a nossa carteira ali de vacinação em dias, preenchida, tá bom? E aí, como a gente já sabe da importância da vacinação, a relação dela com o nosso sistema imunológico, vamos contar um pouco sobre a história das vacinas, como era quando não existia a vacinação, já que a gente já sabe a importância dela. Vamos iniciar observando alguns registros, olha só. Há registros de um método ancestral de inoculação praticado no Oriente cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então, antes da vacina, existiam ali alguns pesquisadores que buscavam mecanismos para tentar curar doenças da época. Nesse caso, ele consistia em furar a pele de uma pessoa sã, saudável, com uma agulha impregnada com secreção das feridas de um paciente acometido pela varíola. Então, nessa época, essa doença, ela matava muitas pessoas, tá bom? Então, o mecanismo, de defesa, de tentar encontrar um meio para eliminar essa doença foram através de alguns estudos, algumas pesquisas, algumas observações, alguns testes, Então, a gente tem aí no registro esse tipo de teste que foi realizado para tentar erradicar a varíola. E aí vamos observar quais foram os outros cientistas que colaboraram para a criação da primeira vacina. Em 1767, J.Z. Howell, cirurgião irlandês estudioso das antiguidades indianas, escreveu um relato sobre a inoculação da varíola nas Índias Orientais, dirigido ali ao Colégio Médico de Londres. Esse era considerado um método de inoculação através de roupas contaminadas na pele de pessoas sãs. Então, a gente pode observar que eram realizados testes, testes em pessoas. Pegava uma pessoa que estava contaminada e inseria numa pessoa que estava saudável para realizar ali esse tipo de estudo. Essa imagem mostra pra gente a imagem desse cirurgião que deu início a esses relatos, deu início a esses testes. Depois a gente observa que em 1789, olha só, Edward Jenner, um médico britânico, ele observou que algumas vacas tinham feridas nas tetas semelhantes às provocadas pela varíola no corpo de humanos. Então a gente observou aí que o Jenner, ele observou também que além das feridas que tinham no corpo das pessoas que tinham a varíola, também as vacas tinham as feridas parecidas, só que menos grave, tá bom?
Então ele fez essa observação e aí a gente vai observar que no decorrer da história ele faz um teste utilizando justamente uma pessoa que tinha sido contaminada pela teta da vaca, né? As mulheres ali no momento da ordenha, ela precisava, né, pegar no teto da vaca para retirar o leite. Então a vaca que estava contaminada acabava contaminando também aquela pessoa que estava realizando essa atividade, tá? Então ele observou que também tinha essa doença em vacas, além das pessoas que estavam morrendo devido à varíola. E aí, ó, ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha, quando expostas ali ao vírus bovino, tinham uma versão mais suave da doença. Então ele conduziu ali a sua primeira experiência com uma criança, né? Essa criança é chamada de James Phipps, tá? Então a gente tem uma imagem que representa aí o contaminante, né, o vírus da varíola. E aí, como eu falei para vocês, né, ele observou que as mulheres que trabalhavam ali na ordenha, elas acabavam também adquirindo a varíola, só que de uma maneira mais suave, tá? Então o que ele fez com James Phipps? Vamos observar que o médico, ele inoculou na criança pus extraído das bolhas das mãos de Sarah Neumes. Quem é Sarah Neumes? É uma mulher que trabalhava com a ordenha, né? Então, o que aconteceu? Sarah Neumes estava ali, né, trabalhando, retirando o leite da vaca. Ela contraiu a doença, né, a varíola, através desse manuseio. Os sintomas da Sarah Neumes foram menores. E aí, o que ele fez? Ele extraiu o pus, né, ali das bolhas das mãos. Aqui a gente tem a representação das mãos de Sarah Neumes, né? Essa aqui são as bolhas que estão relacionadas com um dos sintomas da varíola. Ele extraiu o pus e inoculou na criança, né? Então esse foi o primeiro teste realizado para conseguir chegar na primeira vacina que está relacionado aí com a cura da varíola. Tá, então quais foram as reações? Febre e algumas lesões, mas ele não desenvolveu a infecção da varíola completa. Ele teve uma infecção, porém com sintomas mais leves. Tá, então a gente observa aí a maneira, né, como esse pesquisador, esse médico, a maneira que ele utilizou para observar o que estava acontecendo, né, verificar que as mulheres que trabalhavam ali pegando nas tetas da vaca, né, no momento da ordenha, observar que elas também pegavam essa doença, só que de uma maneira mais branda, né? Então ele realizou esse teste com essa criança. Vamos observar de que maneira que ele fez. Olha só. O Jenner pegou o líquido da ferida de outro paciente com varíola humana e novamente expôs o garoto ao material. Semanas depois, ele observou que a criança, o James Phipps, não havia desenvolvido a doença. Aqui essa imagem representa para a gente justamente esse processo, né? A criança que foi reinfectada, no caso, com o vírus. Só que o que aconteceu? Hoje a gente já sabe que essa criança, no momento da reinfecção, ela já estava com os anticorpos, né? Então, o que aconteceu na primeira vacina? Com os sintomas mais leves, o organismo dessa criança criou um anticorpo. Depois que ele foi lá e inoculou novamente o vírus, não apareceu sintoma. Por que não apareceu sintoma? Porque a criança já tinha adquirido os anticorpos. O organismo da criança foi adquirindo os anticorpos e aí, quando entra em contato com a varíola, ela já consegue eliminar esse vírus, tá bom? Então, assim que foi descoberta a propriedade da imunização. E por isso que ela recebeu o nome vacina, que vem do latim vaca, né? Porque a gente já sabe aí que existe uma relação da varíola que também infectava ali essas vacas, né? E aí ele conseguiu observar essa relação das mulheres que trabalhavam diretamente ali retirando o leite das tetas das vacas, tá bom? E aí a gente trouxe para vocês um vídeo que ele fala sobre a história da vacina no Brasil, né? Então a gente já sabe que para curar a varíola
esse médico britânico, bem importante, ele conseguiu fazer essas observações e ele verificou que o corpo vai criar ali um mecanismo de defesa. E aí a gente sabe também que depois que chegou aqui no Brasil essas vacinas, e a gente já conhece a importância e trouxe para vocês todos esses momentos históricos que são importantes, desde a época da varíola até os dias de hoje. Então vamos observar aí com calma e a gente já retorna. Trazida pelo Marquês de Barbacena, chegou ao país a vacina contra a varíola. Para superar a doença, depois de 30 anos, a vacina contra a varíola se tornou obrigatória. O Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, Futuro Fiocruz, e o Instituto Serum Terápico, Futuro Instituto Butantan, foram fundados entre os anos de 1900 e 1901. No Rio de Janeiro, em 1904, a obrigatoriedade de se proteger contra a varíola gerou o episódio conhecido como Revolta da Vacina. No ano de 1927, se iniciou a vacinação contra a tuberculose no Brasil com a vacina BCG. Graças à cobertura vacinal, 15 anos mais tarde, a febre amarela urbana foi eliminada do país. Em 1973, foi criado o Plano Nacional de Imunizações. Como reflexo do PNI, o primeiro calendário básico de vacinação surgiu em 1977. Em 1986, nasceu o Zé Gotinha, simpático personagem que simboliza as campanhas de vacinação. Doenças como tétano, gripe, difteria, coqueluche, hepatite B, catapora, HPV, entre outras, passaram a ser evitadas ou minimizadas pela ação vacinal. Em janeiro de 2021, foi iniciada a campanha de imunização contra a Covid-19, doença que, infelizmente, levou centenas de milhares de vidas de brasileiros. A vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus é um excelente exemplo da importância da vacinação para salvar vidas. Muitas doenças só podem ser devidamente enfrentadas com a imunização em massa. Bom, então a gente pode observar aí todo esse histórico da vacinação no nosso país. A gente viu que deu início com a varíola, a gente viu que varíola ela matou milhares de pessoas, muitas pessoas em todos os lugares, Então ela chegou também aqui no Brasil e aí essa vacina, trouxeram a vacina para o Brasil e começou o processo de imunização. Quando ela se tornou obrigatória, no Rio de Janeiro, teve ali a revolta das vacinas, porque as pessoas, assim como surgiu a vacina, surgiu também um grupo de pessoas anti-vacina. As pessoas que não acreditavam, era tudo novo, e aí elas não queriam tomar a vacina por vários motivos, Então ela se tornou obrigatória. Por exemplo, as pessoas que queriam colocar o seu filho numa escola, trabalhar, casar, eram obrigadas a tomar a vacina. E depois, com o tempo, perceberam que a doença ela matava, Então, ali por medo mesmo, as pessoas começaram a procurar a vacinação, Então, tudo começou ali justamente com os casos de varíola e a gente observou que, com o decorrer do tempo, outras vacinas foram sendo produzidas para eliminar outras doenças, Então, a gente já sabe que existem ali já várias vacinas, que tem e que faz parte do nosso plano de vacinação, A criança ali, ela já começa tomando várias vacinas para eliminar diversas doenças já no início da sua vida. E aí, no decorrer da fase adulta, da adolescência, existem outras vacinas e também algumas campanhas, Campanhas que acontecem todos os anos, como, por exemplo, a da gripe, Que é importante a gente estar tomando, porque a gripe é um vírus que ocorre mutações. Então, todo ano, geralmente, tem a campanha relacionada ao vírus da gripe, Então, a gente pode observar aí todo esse histórico de vacinação no nosso país, Várias doenças ali que a gente conhece e que já não existem mais, a gente não consegue ouvir falar mais, Como é o caso da poliomielite, que há um tempo atrás tinham muitas crianças que tinham poliomielite, E aí hoje em dia a gente já sabe que essa doença também, ela conseguiu ali ser erradicada. E aí a gente vai voltar a falar de outros cientistas e outras descobertas no decorrer do tempo. Vamos falar agora das descobertas de Pasteur. O cientista francês Louis Pasteur, de 1822 a 1895, ele imortalizou a descoberta de Jenner. Quem foi o Jenner? Aquele que descobriu
a vacina, né, contra a varíola, ao generalizar o termo vacinação, denominando assim todo tipo de injeção imunizadora para prevenir doenças, né? Então, o termo vacinação que está relacionado aí com o processo de imunização para prevenir doenças específicas, tá? E aqui a gente tem a imagem que representa aqui, ó, esse cientista bem famoso na área da imunização. E aí a gente trouxe alguns estudos que foram realizados por ele, algumas descobertas. Ele prosseguiu ali, ó, em novas pesquisas para descobrir uma vacina contra a raiva e constatou que o vírus atacava o sistema nervoso, né? Então, sempre que apareceu uma doença, né, apareceu algum caso ali, o que acontecia? Os pesquisadores, eles estudavam, né? Eles estudavam qual era o micro-organismo que estava responsável pelaquela doença e de que maneira ele poderia erradicar essa doença, né? Então, o mecanismo utilizado para erradicar uma doença era justamente a criação da vacina, né? Então, o pesquisador, né, Louis Pasteur, ele está relacionado com a criação da vacina contra a raiva. E aí a gente tem uma situação que aconteceu, né, ó, em 6 de julho de 1885, uma mulher procurou por ele, suplicando que salvasse o seu filho de 9 anos, representado aqui nessa imagem, mordido há 2 dias por um cão raivoso, né? A gente já sabe que existem animais que transmitem esse vírus, né? Que pode ser o cão, pode ser o morcego, né? Então, a partir do momento que o animal consegue transmitir esse vírus, a criança, ela começa, né? A pessoa, na verdade, começa a desenvolver os sintomas e é uma doença, né? Que leva à morte, tá? Então, o menino, ele foi o primeiro ser humano da história a ser vacinado e salvo da raiva. Raiva, que é o nome da doença, que até então era mortal em 100% dos casos, né? Então, o que significa dizer? As pessoas que eram mordidas ali por um cão, né, um cachorro que estava contaminado, era certo que ela iria morrer, porque não tinha mecanismo de defesa, não tinha vacinação, não tinha tratamento. Então, essa mãe, no desespero, quando o menino foi mordido, ela já sabia das reações, né? Já sabia que era certo que ele poderia morrer. E aí ela foi procurar esse cientista que realizou ali, né, esse tratamento através da vacinação. E aí foi quando ele conseguiu, né, recuperar a sua saúde. Tá? Então a gente consegue observar, né, a importância aí da vacinação para diversos tipos de doenças. E aí vamos dar continuidade na história sobre o desenvolvimento das vacinas. Durante o século XX, surgiram aí várias vacinas com o vírus atenuado ou inativado, né? O que isso significa dizer? Geralmente, quando faz uma pesquisa relacionada a um determinado tipo de doença, o vírus ele é cultivado, né? Então, os pesquisadores realizam o cultivo ali do vírus, chega um determinado ponto que acontece como se ele matasse aquele vírus, que é o que chama de vírus atenuados ou inativados, né? O termo vírus morto não é utilizado porque o vírus não é considerado um ser vivo, né? Então ele vai inativar aquele vírus. E no momento que coloca esse vírus inativado no processo da vacinação, o que acontece? O meu organismo ele vai reconhecer aquele vírus e vai criar um anticorpo específico. Né? Por que eu não vou ficar doente? Porque o vírus não está ativo, né? Ele está inativado. Mas o meu organismo ele vai reconhecer aquela estrutura e vai criar um anticorpo específico para quando eu tiver acesso a um vírus ativado, a um vírus que está ali presente, né, querendo entrar no meu organismo. Só que ele já vai reconhecer e vai lá e vai eliminar. Tá? Então, essa técnica do vírus inativado ou atenuado é a técnica mais antiga, mas que ainda é utilizada até os dias de hoje. Vamos observar que em 1937 ocorreu um grande desenvolvimento das vacinas, quando o microbiologista sul-africano Max Taylor desenvolveu a vacina contra a febre amarela. Né? Então, a gente tem aqui a imagem que representa esse microbiologista. E a gente já sabe que a febre amarela ela está relacionada
como a doença que ela é transmitida através da ação de vetores. É necessário um mosquito específico, né? A gente já sabe que é o Aedes aegypti, que vai levar essa doença de um organismo para o outro, tá? Então a gente observa aí o avanço também dos estudos relacionados a essas doenças. Em 1940, o médico epidemiologista e virologista norte-americano aqui, ó, Thomas Francis, foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a conseguir isolar o vírus da influenza e a desenvolver uma vacina para a doença, né? Então, a gente trouxe aí para vocês também, no caso da influenza, né? Quem foi o pesquisador que conseguiu desenvolver essa vacina para eliminar a doença? O médico, temos outro pesquisador aí, ó, o médico e virologista americano Jonas Salk, desenvolveu uma vacina contra poliomielite, que começou a ser aplicada em 1955 nos Estados Unidos, né? Então, essa doença também, ela atingiu muitas crianças nessa época, né? E ela foi desenvolvida, essa vacina foi desenvolvida por esse médico, Jonas Salk, que vocês observam aí na imagem. E aí, né, a gente observa que ela começou a ser aplicada em 1955. Vamos continuar na história. E no início dos anos 1960, o pesquisador médico Albert Sabin desenvolveu outra vacina para poliomielite com vírus atenuado. Então, a gente observa que com o decorrer do tempo, novas tecnologias também foram sendo aprimoradas. A vacina de Salk era eficaz, mas ela não prevenia a infecção quando estava na sua fase inicial. Por isso que a vacina de Albert Sabin passou a ser utilizada, né? Porque ela acabava prevenindo a doença também lá na sua fase inicial, tá? E aqui a gente tem a imagem que representa a importância desse pesquisador, né, desse médico, para a saúde humana, né? E aí, na mesma linha de vacinas, com vírus atenuados, aquele que eu falei para vocês, né, aquele vírus que é cultivado, e aí chega um certo momento que ele é inativado para a produção das vacinas, surgiram ali, ó, outros imunizantes para outros tipos de doenças, aquelas que são aplicadas até hoje, né? Lembrando ainda a importância dela, principalmente na fase inicial da vida do ser humano, né? As crianças que tomam todos esses imunizantes ali logo no início da sua vida, que é justamente para eliminar essas doenças, como o sarampo, né? A gente observa aqui que ela surgiu, né, a vacina para o sarampo em 1963, a cachumba em 1967, a rubéola em 1969 e o rotavírus em 2008. Aqui a gente tem a imagem que representa o vírus dessas doenças, tá? A gente tem aqui a representação deles. E aí a gente já sabe, né, que essas doenças podem levar à morte, né, se elas não forem tratadas. Se a pessoa tiver contato com essa doença, são doenças que podem levar à morte. Então, qual é o melhor mecanismo de prevenção? É a vacina, né, para evitar pegar algum tipo de doenças como essas. E aí a gente continua na história, nos anos de 1980, quando os bioquímicos Richard Mulligan e Paul Berg desenvolveram a técnica do DNA recombinante, que proporcionou o surgimento das vacinas para hepatite B em 1986, papilovírus humano em 2006 e da influenza em 2013. Tá? Então aqui a gente tem a imagem, né, que representa aqui esse bioquímico que já desenvolveu uma nova técnica para a produção de vacinas e para a eliminação dessas doenças, hepatite B, papilovírus humanos e influenza. E aí, falando em tecnologia, né, falando de novas vacinas, a gente trouxe para vocês também as vacinas relacionadas ao Covid
e as novas tecnologias, né? O que vai diferenciar uma vacina da outra? A gente trouxe aí para vocês que a mais nova tecnologia em vacinas não contém proteínas virais. Elas usam a técnica do RNA mensageiro, DNA e vetores de vírus que transmite instruções às células sobre como produzir as proteínas virais. Né? Então, o que acontece? O RNA mensageiro, como o próprio nome já diz, é como se ele levasse ali, ó, uma mensagem para o meu sistema imunológico. Né? O meu sistema imunológico ele vai criar mecanismos específicos para eliminar determinado tipo de vírus. Né? Então, o RNA mensageiro ele tem como se fosse uma mensagem mesmo, como o próprio nome diz. Né? Ele vai levar ali um código, uma mensagem para o meu sistema imunológico criar mecanismos de defesa, tá bom? Então, essa é uma nova técnica que ela é utilizada e ela já existe em algumas vacinas. Em relação às vacinas do Covid, a gente vai observar quais são os tipos. Olha só. A gente observa aqui as principais plataformas utilizadas, né? Que utilizam ali o vírus inativado. O que vai diferenciar uma vacina da outra? No caso, o vírus inativado é uma tecnologia que foi utilizada no caso da vacina do Coronavac, né? Já no caso da vacina AstraZeneca, uma outra técnica foi utilizada. Foi utilizado o caso dos vetores virais. Já na vacina Pfizer, a técnica que foi utilizada para a criação dessa vacina foram subunidades proteicas e ácidos nucleicos de DNA e RNA. O que a gente observa aqui? Que tem 3 vacinas diferentes, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e que cada uma delas utilizaram técnicas diferentes, novas tecnologias para produzir as vacinas COVID. Qual é a técnica utilizada que é mais antiga? É a do vírus inativados ou atenuados, que foi produzida aqui, pela Coronavac, tá bom? Então, a gente observa aí a diferenciação dos tipos de vacinas que existem e com o avanço da tecnologia também. Né? Com o avanço da tecnologia, novas técnicas são utilizadas para aumentar a eficácia da vacinação. E aí, vamos observar também, olha só, a vacinação continua sendo a melhor forma de erradicar doenças e conter a propagação de micro-organismos nocivos à saúde. Quem se vacina diminui as chances de contrair a enfermidade e ainda protege seus amigos e familiares, pois diversas doenças infecciosas são transmitidas por contato ou pelo ar. Né? Então, a gente trouxe aí a importância da vacinação novamente, né? Lembrando que a vacina, né, ela salva muitas vidas e a gente tem um exemplo muito claro, que foi o que nós passamos com a pandemia e com o Covid. Né? A gente sabe que as vacinas foram criadas em pouco tempo, né, em tempo recorde ali de 1 ano. Pesquisadores estavam realizando esses estudos para tentar eliminar o vírus, né, e diminuir, né, a quantidade de casos. Né? Então, a gente viu que foi possível, né, e que é importante a gente continuar tomando as vacinas. É importante tomar a dose de reforço, porque a gente sabe que no caso do Covid ele é um vírus. E além do Covid, né, a gente tem toda uma tabela de vacinação para cumprir. Né, desde a fase infantil, recém-nascido, criança, adolescentes também tem vacinas específicas e na fase adulta. E as campanhas, né, sempre que tiver uma campanha é importante participar, porque as vacinas estão sendo atualizadas também, tá? Então, a vacinação é o motivo pelo qual diversas doenças graves e sem curas estão hoje sob controle ou foram extintas. Né? Então, a gente tem novamente aí uma imagem que mostra pra gente, né, no caso, a vacinação do Covid-19, e a gente sabe dessa importância. Né? Então, espero que vocês também tenham compreendido essa importância e que a carteira de vacinação de vocês estejam bem preenchidas também. É importante verificar lá, mãe, estou com a minha vacinação em dia, se não estou, procura um posto de saúde, né? Verifica o posto mais próximo, como é possível aí tomar a vacina,
para tentar evitar diversas doenças que podem levar à morte, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Observamos e conhecemos a história da vacinação. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais aulas de ciências.